Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu me chamo Vivian Rebois e hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, sobre o meu processo de evolução na academia, na musculação, né, para quem tá buscando aí esse objetivo no momento, melhorar a saúde e tudo mais. E vou mostrar um pouquinho do meu antes e depois para vocês verem por aqui, né? Bom, gente, então começando pelo princípio, né? Eu já treino tem mais ou menos uns 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos, eu comecei a treinar no final de 2014. Seguindo a ordem, né, dos fatos, quando eu comecei a treinar, eu não tinha muita noção de como funcionava essa vida aí de musculação e tal. E, pra ser sincera, eu entrei mais pela estética mesmo. Na época eu não entrei muito por causa de saúde nem nada do tipo, nem tinha muito essa noção. E quando eu entrei, eu não sabia treinar. E eu não sabia da importância de certas coisas. Então eu vou falar essas coisas aqui pra vocês hoje, que pra quem estiver começando aí, né, nessa vida, vai seguir um curso de repente diferente do que foi o meu. Eu não sabia a importância de algumas coisas, né? Então eu bebia água quando me dava sede. Então isso é uma das premissas que é importante para quem tá focando nesse tipo de coisa. Eu acho que eu não batia nem 2 litros por dia, então isso foi um costume que eu tive que desenvolver, porque hoje em dia eu falo um pouquinho e já me dá sede, então atualmente eu consigo aí bater 2,5 litros, que é mais ou menos a média que eu preciso por dia. Às vezes eu passo, chego a 3 litros. Eu sei que tem gente que consegue beber bem mais água, o que é ótimo, mas eu vejo que a maioria das pessoas não fazem isso, e isso era uma coisa que eu não tinha assim nem noção na época, né, que eu comecei a treinar. Outra coisa, eu também não gostava de treinar superiores, então eu não gostava de fazer treino de bíceps, tríceps, peito, costas, eu não curtia. E eu me lembro que o professor passava os exercícios de braço e perna no mesmo dia pra mim, pra eu fazer, e eu sempre pulava braço, eu tava focada só em perna, perna, perna. E depois eu comecei a ver que estava ficando um pouco desproporcional, e também quando eu precisava fazer algum exercício que precisava usar uma barra, eu não tinha força para usar a barra. Agachamento sumô ou qualquer outra coisa que eu precisasse de uma barra ou de uma base com o braço, eu não tinha força, né? E aí eu comecei a perceber a importância de trabalhar ambos os membros, né? Tanto superiores quanto inferiores, né? Então, assim, no início eu não tinha muita noção da importância, né, de treinar com frequência. Mas apesar de que eu sempre fui uma pessoa bem... Como é que eu vou dizer? Eu sempre fui uma pessoa que quando eu me proponho a fazer algo, eu faço aquela coisa direito até eu conseguir chegar no resultado que eu gostaria. Então eu tenho isso, né, da minha personalidade, eu sou bem constante com as coisas que eu faço. Então eu ia, às vezes, mesmo sem muita vontade, né? Só que depois que eu comecei a ver um propósito nisso, foi mais fácil pra mim de querer ficar lá fazendo exercício físico. Quando eu ia só pela estética, eu me frustrei no início, porque eu esperava um resultado rápido. E aí que eu chego no X da questão desse vídeo. Se você tá entrando na academia agora, ou se você já tá há algum tempo, você não pode querer resultado assim da noite pro dia, tipo 1 mês, 2 meses, sabe? É claro que você fazendo exercício físico em 1, 2 meses, você já vai começar a ver uma pequena diferença no seu corpo. Mas não é algo brusco, então é um processo de médio a longo prazo. Mesmo que você faça a alimentação direitinho, faça os exercícios, né? Precisa de um tempo corrido para que esse resultado comece a chegar no decorrer dos meses, mas ele chega, se você fizer direito ele chega. Então vou botar assim que os 3 ou 4 primeiros anos que eu fazia atividade física, eu não vi tanto resultado assim. O meu corpo mudou, claro, porque eu estava sempre expondo meu corpo a um estímulo novo, mas eu não me desafiava nas cargas, eu às vezes não fazia os exercícios completos, ou eu também, né, pulava braço, como eu falei pra vocês. E hoje em dia eu tento me desafiar na musculação. Então, vou botar aí 4 anos e meio, não sei, até um abismo aí entre 4 e 5 anos pra cá que eu comecei a fazer a musculação de forma assim que eu levo mais a sério. E aí eu comecei a ver um resultado diferente no meu corpo.
Eu sou ectomorfa, né? Então eu tenho membros longos, isso que é a classificação de ectomorfa. Então os meus membros são longos, eu sou uma pessoa alta, né? Eu tenho 1,71 de altura. Eu treino bastante, mas eu não fico com aquele aspecto grandona. É possível, né, chegar lá, é só fazer mais superávit calórico, comer mais, mas o meu metabolismo é bem acelerado. Mas é claro que se eu fizer isso sempre, como eu venho fazendo, eu vou, né, começar a ter ainda mais resultados do que eu já tive. Então, só para vocês terem uma noção, quando eu comecei a treinar, eu tinha mais ou menos uns 9 quilos a menos do que eu tenho agora. Então, assim, visualmente não tem tanta diferença de volume, mas de composição corporal tem bastante. E é claro que, assim, eu gostaria ainda de ganhar um pouco mais de massa muscular, eu ainda tô nesse processo de alcançar o meu objetivo, assim, de corpo, mas eu já sou bem satisfeita, assim, com o que eu vejo atualmente. Mas a gente sempre tá querendo melhorar, né? Então isso faz parte do ser humano. Mas existe uma grande diferença, né? Eu não tinha tanta postura, meu braço era fininho, sem massa muscular nenhuma. Então eu era aquela magrinha assim que não tinha formato nenhum, era a falsa magra. Mas aí é isso, gente. Não foi um processo rápido, é um processo que se você fizer direitinho, vai chegar o resultado, né? Porque eu também panguei muito tempo e não fiz o que tinha que ser feito desde lá do início, mas isso já estava dando algum impacto na minha saúde. E hoje em dia eu não faço só pela estética, eu faço pela estética também, tá, gente? Não vou falar pra vocês que, não, eu faço só por saúde. Não, e tá tudo bem se fazer pela estética, né? Na verdade, a maioria das pessoas, elas entram por estética. Algumas eu vejo que entram mais por causa da saúde, ou porque um médico orientou a ser dessa forma e tudo mais. Ou um nutricionista, né, falou, olha, precisa fazer exercício, ou um educador físico, enfim. Hoje em dia eu não tenho objetivo só de ganho de massa e estética, eu tenho o objetivo de manter a minha saúde legal. E eu vejo como que fazer atividade física durante todos esses anos impactou na minha saúde. Porque hoje em dia eu posso me permitir a comer coisas que não são tão saudáveis assim, porque eu também como coisas que não são saudáveis, né? Eu como de vez em quando um hambúrguer, eu gosto de chocolate, e tá tudo bem, isso é normal. As pessoas, elas têm que começar a aceitar socialmente que o nutricionista, ele também come alimentos que todo mundo come. Então, de vez em quando eu me permito comer uma besteirinha e tal, e toda vez que eu faço meus exames de sangue, tá tudo bem. Por quê? Porque no meu dia a dia, na maior parte do tempo, eu tô comendo coisa saudável. Então, gente, é isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí da minha história. Então, como vocês podem ver, tem o meu antes e depois, né? Meu antes e meu depois. E meu corpo ficou bem diferente, né? Apesar de que antes eu já era uma pessoa magra visualmente, né? Continuo sendo, mas minha composição corporal aqui é muito diferente da minha composição corporal aqui, né? Então eu continuo sendo magra visualmente, ainda quero alcançar mais massa muscular, quero ganhar mais corpo e tal. E ter sempre muita constância, porque é isso que é o segredo para poder alcançar, né, o seu objetivo em qualquer coisa na vida, não só ganho de massa muscular. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de eu ter mostrado aqui o meu antes e depois. Até semana que vem. Se inscreve aqui embaixo, dá um joinha aqui, um beijo e tchau, tchau.